Olá galerinha, eu sou o professor Macari com um pouco mais de história para você. Então se liga no que vem aí. Os espartanos, Esparta, uma importante cidade-estado também ali da Grécia. No meio de tantas outras cidades-estado, como nós conhecemos já a Grécia, agora nós temos a cidade de Esparta, tão importante quanto, mas com características totalmente diferentes. Esparta também era uma cidade-estado e aqui vale muito a pena lembrar, cidade-estado, uma cidade independente, uma cidade que tem seu próprio exército, sua própria política, sua própria sociedade e não dependia de nenhum outro tipo de governabilidade a não ser o próprio líder daquela cidade. Ela era muito poderosa porque, apesar de ser cercada por montanhas, tinha muitas terras férteis. Por isso, a agricultura é a principal atividade econômica de Esparta. Mas para manter a proteção dessas terras, precisou elaborar forte militarização. Nesse sentido, se tornou uma sociedade extremamente militarizada. Todo mundo participava do exército, desde crianças até mesmo mulheres, idosos e todos os homens, é claro. Os fundadores de Esparta, eles são chamados de dórios. Eram conhecidos pela sua extrema violência pela qual eles conquistavam os territórios. Quando chegaram ali naquela região onde se tornou Esparta, eles afastaram a população local para áreas menos férteis, tomando parte da Península do Peloponeso, era o nome da região, né, Península do Peloponeso, que estava Esparta, também como Atenas, né, que também fica na Península do Peloponeso. Mas em Esparta, os dórios causaram então a primeira diáspora, espalhamento dos gregos, né, por todas as outras demais regiões, formando novas outras cidades-estado. Na política espartana tinha a diarquia, governo de dois soberanos, um com poder religioso e um com poder militar. Só que um era de uma família e o outro era de outra família. Sendo assim, eles formavam duas dinastias. E aqui nós temos que entender o que é dinastia. Dinastia são governos que duram a vida toda da pessoa, por isso ela é vitalícia e ela é hereditária. Quando ela morre, fica o seu filho ali no lugar dele. Então é um governo que começa lá com seu bisavô, com seu avô, com seu pai, com você, com seu filho, e assim vai enquanto tiver herdeiros. Eles tinham o conselho dos anciãos, daquelas pessoas mais experientes, mais idosas, né? Composta então pelos dois reis e mais 28 esparcíatas, cidadãos espartanos com mais de 60 anos, eleitos pela Ápela, né? É um grupo de também um conselho menor que vai fazer essa escolha de quem serão essas pessoas que participarão da gerúsia. A função deles era administrar, fazendo a supervisão ali da administração para ver se não tem roubo, corrupção, fiscalização. Legislavam também, ou seja, elaboravam projetos de lei para que os espartanos pudessem viver debaixo dessas leis. E era também judiciário, porque julgavam então as leis por meio de um tribunal superior. Na pirâmide social espartana, ela tinha ali então os esparcíatas, que na verdade era a classe dominante, os guerreiros, os descendentes lá dos dórios, aqueles homens violentos que fundaram a cidade de Esparta. Eram donos das terras com direitos políticos, então eles, além de terem as terras, também tinham os direitos políticos. Esses são os famosos espartanos ou esparcíatas. Os periecos, né? Os periecos então eram também homens livres, só que eles não tinham direitos na política, não podiam dar opiniões na política. Atuavam como camponeses, artesãos e comerciantes. E por fim, os ilotas, que na verdade eram escravos do Estado por terem resistido lá no começo à invasão dos dórios. Quem não fugiu para outros lugares menos férteis e quis ficar ali enfrentando os dórios, acabou se tornando escravos desses dórios. Eram chamados de ilotas. Levavam uma vida miserável, sofriam violência, só que sempre causavam revoltas e conflitos contra os governos. Vivia sempre numa questão de guerra nesse sentido. As mulheres espartanas
ocupavam um papel de destaque na sociedade, responsável pela educação da criança até os 7 anos, cuidavam dos negócios da família enquanto os homens guerreavam, tinham grande influência na política e muitas vezes também participavam dos combates. Eram mulheres muito valentes. Lembra que eu falei que desde o começo lá todo mundo participava da força militar, dos exércitos? As mulheres também faziam isso. Nós temos então uma educação espartana bastante diferenciada, né? Logo que o bebê nasce, era levado pelo ancião, examinado, então, e se tivesse algum defeito físico, ele era descartado, isso mesmo, e atiradas num alto monte, o Monte Taigeto, né? Ou seja, aquele monte sagrado que eles consideravam, onde era sacrificada aquelas crianças que não eram úteis para os espartanos. Os meninos, então, que eram úteis, e as meninas, eles eram criados pela mãe até os 7 anos e depois entregues ao Estado. Os meninos aprendiam a sobreviver sozinhos, longe da família, e se provasse, claro, se conseguisse sobreviver longe da família, em lugares inóspitos, com neves, com animais selvagens, e conseguisse voltar, ele era recebido como um grande herói e passava a fazer parte, então, daquela comunidade espartana. Este menino, dos 18 aos 60 anos, ele permaneceria no exército. Quando ele se tornasse mais velho e idoso, ainda estaria no exército. A cidadania só ocorria depois dos 30 anos de idade. Ele poderia ser considerado, provado ser um cidadão espartano. 2 princípios básicos da educação espartana. Primeiro, um espartano tem que falar pouco, evitar trocas de ideias, sendo submissos ao Estado, ao governo. E eles praticavam muita xenofobia, rejeitavam o estrangeiro. Para quê? Para não influenciar os pensamentos, as ideias dos espartanos. Eles guardavam então toda a sua cultura às 7 chaves, sem deixar ser influenciado pelos povos à sua volta. Para terminar aqui esta nossa aula sobre Esparta, nós temos a Batalha de Termópilas em 480 a.C. O famoso rei Leônidas e os 300 soldados espartanos que lutaram bravamente contra o rei Xerxes da Pérsia, né? Ou era um persa, durante a Segunda Guerra Médica, que nós falaremos em outro vídeo. Então, esta batalha já existe elementos que mostram que ela ocorreu. É claro que existe o filme 300, né? Leônidas e os 300, que vai fazer ali toda um cenário heróico, bem fantasioso, inclusive. Pode não ter ocorrido da forma que o filme mostra, mas o filme traz ideias bastante interessantes de possibilidades de ocorrências nesta batalha. No entanto, eram 300 homens que lutariam com mais de 30 mil homens, né? Xerxes, os persas. Então, ficou muito marcada esta batalha com a Batalha dos 300, Leônidas e os 300. Beleza, pessoal? É isso aí, pessoal. Vamos ficar por aqui na nossa aula de hoje, mas olha, se liga nas próximas aulas que estão vindo de história, tá? Aquele beijão no coração. Tchau, tchau. Valeu!